Salve, salve galera, é nós de novo, estamos de novo na área agora para falar de direito administrativo, tá bom? Disciplina, né? Nova, direito administrativos, direito administrativo, tá bom? Bora lá então, vou começando do início, definição. Definição. O que é direito administrativo? Bom, direito administrativo é o ramo do direito, é mais um dos ramos do direito. Nós temos diversos, ramos do direito, penal, civil, penal. O direito administrativo é mais um dos ramos do direito, composto de regras e princípios próprios, que tem por objeto de estudo as normas relativas à administração pública, ao administrador público, normas relativas aos serviços públicos, normas relativas aos servidores públicos, agentes públicos, aos bens públicos, as normas relativas à receita pública, as normas relativas ao patrimônio público, as normas relativas aos bens, enfim, as despesas, tá? Todas as normas que tratam da questão administrativa, da organização dos órgãos, dos agentes, da remuneração, isso tudo é norma de direito administrativo. E o direito administrativo se ocupa justamente dessas normas. Tá? Então ele é um ramo do direito composto de regras, de princípios, que tem por objeto de estudo as normas relativas ao trato da coisa pública, à administração da coisa pública. Olha só, tem um detalhe aqui. Embora eu esteja falando de administração pública, eu não estou falando apenas de executivo, tá? Porque tem direito administrativo dentro do legislativo e dentro do judiciário e dentro do executivo. Dentro do judiciário existe o administrador do judiciário, que vai tratar dos serviços que tem lá dentro, das repartições, das divisões de funções. Isso tudo é direito administrativo dentro do Poder Judiciário. Da remuneração ali, do pagamento das vantagens dos servidores, das compras daquele órgão judiciário, tá? Então o direito administrativo não é você dizer que ele está afeto especificamente à administração pública, diga-se, executivo. Não, o direito administrativo não é uma coisa exclusiva do executivo. A função típica, vocês já sabem, do executivo é administrar a coisa pública. Contudo, o judiciário e o legislativo, eles também têm funções atípicas, eles têm funções típicas que concernem a administração. E quando eles estão, o judiciário e o legislativo, quando eles estão se administrando, cuidando dos seus bens, dos seus negócios, do seu patrimônio, dos seus servidores, dos seus serviços, eles estão trabalhando com o direito administrativo. Então aplicam-se a eles as normas relativas a direito administrativo. Então não quer dizer que direito administrativo eu estou falando só de executivo, não. Eu estou falando de administração pública. Quando eu falo de administração pública, eu estou falando de uma forma geral. Eu estou falando da administração pública do executivo, administração pública do judiciário e administração pública do legislativo. Todos eles têm administradores, tá? O legislativo tem administrador que faz as funções atípicas, porque tu imagine só, se o legislativo precisasse, toda a função administrativa que o legislativo necessitasse, ele fosse recorrer ao executivo. Porra, ele ficaria enchendo o saco do executivo o dia inteiro pedindo coisa para ele, tá? Ah, tem que comprar lá material de escritório. Isso é função de administrativo. Para comprar material de escritório vai incidir aqui o direito administrativo, normas de direito administrativo, regras de direito administrativo.
licitação, atos, contratos administrativos. Então ele não vai ficar todo o tempo enchendo o saco do executivo, ele vai fazer, tá? Então o direito administrativo, ele é o ramo do direito que tem por objeto de estudo as normas de administração pública, tá? E essas normas de administração pública não são relativas apenas ao executivo, elas são relativas e aplicáveis no executivo, no legislativo e pelo judiciário. Maravilha? Eu vou apresentar uma definição de Eli Lopes Meireles. O que diz Eli Lopes Meireles? Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes, atividades públicas, órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Uma definição clássica, uma definição de Eli Lopes Meireles. Quem quiser comprar um livro já pode comprar, né? Um livro do Eli Lopes Meireles, livro da professora Marinella, tá? São livros que eu gosto aí de trabalhar com direito administrativo. Um detalhezinho importante. Professor, tá, mas eu preciso da mesa de direito administrativo? É um saco. Precisa. Precisa por quê? Se você quer trabalhar para o Estado, tá, tu tem que saber administrativo. Porque tu vai fazer lá o que você vai no Estado? Quando tu é contratado, tá, para trabalhar no Estado, daí depende de qual órgão tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar para o Executivo, para o Legislativo ou para o Judiciário. Se tu vai trabalhar para o Administrativo, para o Executivo, tu vai exercer tipicamente função administrativa. Tu vai ter que saber o direito administrativo, tem que correr na tua veia se tu for trabalhar no Executivo, tá? Agora, se você for trabalhar no Judiciário, daí depende. Tu vai trabalhar na função típica do Judiciário, na solução de conflitos, tu vai ser um juiz, você vai ser um analista ali, um assessor, alguém que faz que trabalha com o processo, ou você vai ser da área meio. Você será da área fim do judiciário e daí você não precisa saber muito de administrativo. Ou você vai ser da área meio, que vai cuidar da administração do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa produzir a área fim. Você vai pode ser também, não vai cair em nenhum desses órgãos, né, nem nos poderes. Você vai trabalhar no Ministério Público. No Ministério Público você vai trabalhar na área fim ministerial de promover a ação penal, a ação civil, né, de cuidar dos direitos do povo. Ou você vai trabalhar na área meio, né, na administração do Ministério Público para auxiliar, contribuir lá para que as pessoas da área fim produzam, né, as suas funções. Ou ainda você vai trabalhar no Legislativo. Fazendo o que no Legislativo? Não, você pode, ou você entra nos cargos eletivos do Legislativo, né, como deputado, senador, vereador, ou você vai entrar então como técnico, como analista legislativo, para auxiliar os parlamentares na produção da lei, na elaboração da lei, tá? Ou então você vai trabalhar na área meio do Legislativo, né? Na função de administrar, lá na administração do Legislativo, vendo férias, compras, contratações. Então, de qualquer forma, você terá de saber, se você quer trabalhar para o Estado, primeira coisa, direito constitucional na veia, tem que saber, tá? Não importa, precisa saber de direito constitucional. Depois, você precisa também saber de direito administrativo. Não, mas eu quero a OAB. Prova da OAB cai 8 questões de direito administrativo. Então, é de fundamental importância o direito administrativo, tá? Maravilha? Beleza? Olha só. O direito administrativo. 2. Uma outra pergunta aqui. 2. É um direito público? Direito público. É um direito público ou um direito privado? Direito público ou privado? O direito administrativo. É um direito público ou um direito privado? Pô, a pergunta mais difícil aí, né, professor? Pelo amor de Deus, né? Não faz nós perder tempo, né?
É óbvio que é direito público, porque ele trata das questões públicas, do trato da coisa pública, da administração da coisa pública, da gerência da coisa pública, da manutenção da coisa pública, dos servidores públicos, dos serviços públicos. Então, obviamente que ele é do ramo do direito público. Tá, mas ele é do direito público interno ou externo? Ele, obviamente, que ele é do direito público interno dos países, né? Lembro da divisão de direito público dividido em interno e externo. Externo seria o direito internacional público, que trata das relações dos países uns com os outros, né? E o respeito à soberania dos outros países, que vocês vão ver nas cadeiras de direito internacional. E também tem a outra divisão, direito privado, direito público e direito privado. Direito privado estaria mais para o direito civil, né? No que diz respeito às relações entre os particulares ali, que não tem nenhuma participação do Estado, né? A liberdade contratual dos particulares, tudo mais, essas são regras de direito privado. Maravilha, pessoal? Tô me achando meio inchado aqui, cara, mas sabe o que é? Tive um covidão velho bagual. Tô há 18 dias hoje de tratamento, eu evolui com uma pneumonia, tô mauses, eu consegui. Hoje eu comecei a ficar bem, tá? Ontem eu ainda estava um pouco ruim, hoje eu melhorei, já estou conseguindo falar. Mas ainda estou tomando diversos remédios. Se cuidem aí com isso aí, hein? Se cuidem com isso aí. Verdade, aqui de casa todos pegaram, né? Só eu passei mal. Os outros aqui, meus filhos não tiveram sintomas, só foram positivados. Minha esposa foi positivada, só teve a queda do paladar. Tá bom? Cuidem-se aí, certo? Direito administrativo. Mas estou um pouco cansado, né? Não tenho aquele fôlego que sempre tive. Outra coisa. Relação 3, deixa eu ver aqui, eu quero botar aqui, origem do direito administrativo, 3, origem do direito administrativo, a origem do direito administrativo. Olha só. A origem do direito administrativo remonta ao Estado de Direito. Que porra é essa? Remonta ao Estado de Direito? O que é isso? O que é o Estado de Direito? Princípio do Estado de Direito, do Estado democrático de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é o Estado regido por regras. Nós vivemos em um Estado de Direito, que é um Estado regido por regras, tá? Tanto a vida particular como a vida pública, ela é pautada nas regras postas pelo Estado. Isso é um Estado de Direito. O nosso Estado não é um simples Estado de Direito. O nosso Estado é um Estado democrático de direito. Está no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, constitui-se de um Estado democrático de direito. O que significa isso? É um Estado cuja organização social é pautada em regras. Regras essas estabelecidas pelos representantes do povo, pela maioria dos representantes do povo. Os representantes do povo democraticamente escolhem as regras, tá? E colocam as regras para que nós e as pessoas que administram a coisa pública tratem, realizem as ações com base nessas regras. Então o Estado, o direito administrativo, ele tem origem, ele remonta ao princípio do Estado de Direito. O momento em que se iniciou no mundo a estabelecer regras para pautar a vida das pessoas e a vida do Estado, iniciou ali o estudo do direito administrativo, tá? Mas quando começou isso? Bom, toda a história da humanidade houve períodos em que teve a definição de regras para regramento das condutas. Definição de regras estabelecendo condutas. Sempre houve isso. Isso vocês já ouviram outro nome, vocês já estudaram isso comigo com outro nome. Vocês viram isso chamado de constitucionalismo, tá? Que foram os movimentos políticos e sociais que buscavam o quê? Limitar o poder e catalogar o direito. O momento que tu estás limitando o poder,
né? Como que tu limita o poder e cataloga o direito? Tu limita o poder colocando regras para aquele que tem poder. Tá? O momento que tu coloca a regra para aquele que tem poder, tu estás normatizando como ele deve atuar. Você normatizando como deve atuar, você está normatizando como ele deve atuar na coisa pública, porque ele é o gestor da coisa pública. O rei é um gestor da coisa pública. Se o momento que você consegue submeter ele a regras, você está estabelecendo regras de administração para ele, de administração da coisa pública, tá? Então, o direito administrativo ele remonta ao Estado de Direito, e o Estado de Direito remonta ao constitucionalismo. E o constitucionalismo remonta aonde? O constitucionalismo sempre existiu. Vocês já viram lá nas aulas de direito constitucional que no povo hebreu antes de Cristo, os profetas já limitavam os atos do rei. Eles verificavam se aquilo que o rei estava fazendo estava condizente lá com os mandamentos de Moisés, com os mandamentos bíblicos. Eles verificavam, não, o rei aqui não está errado, esse ato que ele praticou aqui está errado. Isso já é direito administrativo. Mais à frente, 1215, o rei João Sem Terra, os barões da igreja impuseram para o rei a Magna Carta. E essa Magna Carta eles botaram regras de conduta de administração para o rei. Eles disseram que o rei não poderia tributar certas coisas, teria que tributar menos, teria que garantir o devido processo legal, a propriedade privada, a liberdade. Eles já conseguiram colocar regras, isso é regra de administração. O rei não poderia mais fazer tudo administrando a coisa, ele ficava limitado. Mais à frente, Revolução Francesa, Revolução Americana, as revoluções liberais, Revolução Francesa de 1789, ela impôs regras para os reis. Ela limitava a conduta do rei, ou seja, ela impunha a regra de administração. Ela buscava direitos para o povo e também limitava a conduta do rei para quê? Para que ele melhor administrasse a coisa pública. Mais à frente, Segunda Guerra Mundial também culminou em constituições e acabou trazendo mais regras para aqueles que tinham poder. E depois, Segunda Guerra Mundial, mais regras. E depois chegamos na fase da Constituição de 88, diversas regras para aqueles que estão no poder e são os responsáveis por gerir a coisa pública. Então a origem do direito constitucional, do direito administrativo, ela remonta no princípio do Estado Democrático de Direito, que remonta do constitucionalismo. Lembrando que o constitucionalismo foram os movimentos de limitação de poder e de catalogação de direitos. Maravilha? Beleza? Bacana? Olha só, 4. Relação do direito administrativo, relação do DIR ADM com demais ramos do direito. Relação do direito administrativo com os demais ramos do direito. O direito administrativo se relaciona com os demais ramos do direito? Sim, ele se relaciona. Na verdade, todos os ramos do direito se relacionam entre si. O que acontece é que tem relações entre eles que são relações de subordinação, hierarquia e obediência, e tem relações de parceria e de amizade. Tá? Por exemplo, você sabe o chefe de todos quem é, né? Que é o direito constitucional. Tá? Por que tá dando aula de direito administrativo? É uma longa história, mas eu gosto de direito constitucional. Vou errar algumas vezes falando de direito constitucional. Mas eu já lembrando aqui, eu já digo para vocês, toda a relação que o direito constitucional entra, ele entra solando, ele entra mandando. Tá? Ele não tem relação de amizade e parceria, ele tem relação de hierarquia e subordinação. Ele está superior a todos os demais ramos do direito. A Constituição é superior e o direito constitucional, por conseguinte, também é superior aos ramos do direito. A Constituição é superior às leis e o direito constitucional, porque tem objeto de estudo da Constituição, ele é superior aos demais ramos do direito. Tá? Inclusive do direito administrativo. O direito administrativo, ele retira o seu fundamento de validade, a sua fonte de validade, tá? Da Constituição, dessa relação com o direito constitucional. Então o direito administrativo ele tem uma intrincada relação, mas só que é uma relação, o constitucional aqui e o direito administrativo embaixo.
Ele busca a sua validade na Constituição e ele tem que andar e ser estudado, analisado, interpretado à luz do que diz a Constituição, tá? Se vocês forem olhar a Constituição, as regras mínimas, tudo que for de mínimo de direito administrativo está estabelecido já na Constituição, lá no artigo 37 da Constituição até o 41. Ali, o Constituinte abriu uma seção, né, chamada da administração pública. O Constituinte já abriu ali. E o que ele fala ali no artigo 37? Ele fala de cargos, de função, de remuneração, de subsídio, ele fala de greve, ele fala de leis, ele fala dos vencimentos, de vinculação, ele fala de todas as regras básicas do direito administrativo, ele estabelece ali, dos servidores públicos, dos serviços públicos, enfim, ele traz ali já os primeiros comandos dizendo para o direito administrativo, ó, direito administrativo, eu vou estabelecer algumas regras mínimas, quanto tempo que o cara precisa contribuir para a Previdência para se aposentar para o servidor público. O Constituinte já falou ali, tá ali já por volta do artigo 40, tá? Ele já colocou por ali, certo? Ele já disse, ó, vocês vão, o servidor público vai trabalhar certo tempo aí, eu já vou dizer aqui, daí tu vai estabelecendo outras regras aí, certo? Mas é uma relação de dependência. Agora, com os demais ramos do direito, o direito administrativo também se relaciona, ele se relaciona com quase todos, né? Tá certo que com uns ele tem uma relação muito mais importante, por exemplo, com o direito tributário. A principal relação, se vocês for ver hoje, né, quem é o nosso administrador maior hoje, né, é o presidente Bolsonaro. Quem é o posto Ipiranga do Bolsonaro, né? É o ministro lá, o ministro das finanças, de tributação, de orçamento, não sei como é que é o nome do Paulo Guedes, qual é que é o ministério dele, agora me esqueci, tá? Por quê? Porque o Guedes é tributário, é direito tributário. E o chefe dele é direito administrativo. Só que eles têm uma relação gigantesca. Porque quem arruma dinheiro para o administrador fazer as suas coisas é o direito administrativo. Então eles têm uma grande relação, eles têm uma relação de amor, porque se esse aqui não trabalhar para conseguir dinheiro, esse aqui não consegue trabalhar para cumprir os fins para os quais ele foi chamado, que é administrar a coisa pública. Porque sem dinheiro a gente não consegue administrar nada, né? A gente não consegue administrar nem a nossa casa, muito menos, né? Então, o direito administrativo tem uma grande relação com o direito tributário, mas é uma relação de parceria. Um arruma da onde tirar dinheiro, ó, nós vamos tirar dinheiro daqui, ele pega esse dinheiro, arrecada o dinheiro e passa para o administrador público, e o administrador público vai lá e executa, né, as funções da administração pública. Maravilha? Relação, então, com o direito administrativo, certo? Tô chutando essa coisa aqui que tá louco. 5.5. Ponto 5. Fontes. Fontes do direito ADM. Fontes do direito ADM. Fontes do direito ADM. O que é fonte do direito administrativo? O que é fonte, primeiro? Olha, fonte tem dois entendimentos sobre fonte, tá? Fonte, quando a gente fala fonte do direito, eu estou querendo saber o quê? Como ela se expressa, tá? Como aquele direito se manifesta. Primeiro, fonte. De onde aquele direito vem? De onde ele provém? Fonte da onde deságua alguma coisa, da onde vem a fonte de água termal, né? Do Gravatal, termas do Gravatal, né? É uma fonte, dali sai a água. Mas também por onde tu consegue ver essa água, né? Por onde ela se manifesta? Ela se manifesta por dutos, por rios, por vários lugares, tá? Ela tem uma vertente, mas ela também se manifesta por outros lugares. Então quando eu falo em fonte, eu estou falando fonte do direito administrativo. Eu quero saber da onde ele provém e por onde ele se manifesta. É isso que eu quero saber, da onde ele provém e por onde ele se manifesta. Bom, vocês já sabem. O direito administrativo, ele provém da onde?
Ele provém basicamente, a fonte fundamental, fundante dele é a Constituição. Ele brota da Constituição, tá? Então, fonte do direito administrativo, a fonte primária é a Constituição, é da onde ele provém, ele sai da Constituição. Agora, por onde ele se manifesta? Onde você vê o direito administrativo? Você vê ele brotando da Constituição. Agora, ele se manifesta por onde? Ele se manifesta também na Constituição. Você vê ele se manifestando na Constituição. Está ali, recém falei nos artigos 37 seguintes, ali 40, 38, 39, está ali. Você vê o direito administrativo se manifestando por ali. Mas você vê principalmente a principal fonte do direito administrativo de manifestação é a lei. É a lei. Até porque o administrador público ele está pautado pelo princípio da legalidade. Ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça, diferente de nós. Já falei isso para vocês algumas vezes, né? Diferença legalidade para o cidadão e legalidade para o administrador. O cidadão, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. O administrador público só pode fazer o que a lei permite. A diferença do princípio da legalidade para o cidadão para o administrador. Então, a lei é a principal fonte do direito administrativo, tá? Porque ela que diz o que poderá fazer, quando poderá contratar pessoas, quais os serviços aquelas pessoas vão fazer, quanto você vai pagar para aquela pessoa fazer, quanto tempo aquela pessoa precisa trabalhar, quantos órgãos, um órgão pode ter quantas subdivisões, quantas secretarias, quantas repartições, é tudo dentro da lei. A lei especifica detalhadamente toda a administração pública, tá bom? Então, fonte principal do direito administrativo é a lei. Tem outras fontes também, né? Tem como fonte jurisprudência. A jurisprudência é fonte do direito administrativo? É um pouco discutido, tem doutrinadores que dizem que não é fonte do direito administrativo, mas eu acho que é, eu acredito que é. Por quê? Imagine lá, uma ação judicial relativa, né, a um acidente praticado por um servidor público, um dano, né, praticado por um servidor público a um civil, tá? E isso chega ao Poder Judiciário para analisar a responsabilidade civil do Estado, e dali sai uma regra, chega no STF, no Tribunal de Justiça, lá e julga uma casa e estabelece uma regra que naquela hipótese, toda vez que acontecer aquela hipótese ali, por exemplo, tem que indenizar, o Estado tem que indenizar. Imagine lá, assalto em ônibus, né? Durante o dia, não tem uma regra específica sobre isso, mas ali naquele lugar estão sempre assaltando as pessoas e quem é que vai ter uma indenização daquilo ali? Como é que funciona isso aí? Tá? Então acaba que a jurisprudência acaba criando regras, e essas regras que a jurisprudência gera na análise de questões administrativas, de questões do administrador público, ela acaba gerando precedentes, acaba criando regras, e não tem como dizer que isso não é uma fonte do direito, porque ali você verá direito administrativo da lei. Tá bom? Outra fonte do direito administrativo. Os princípios. Princípios são fontes do direito administrativo? Ora, você sabe na LINDB, né, que quando faltar lei, o juiz for julgar o caso e não tiver uma lei específica, ele pode adotar, né, os princípios gerais do direito. Ele pode pegar princípios e julgar com base em princípios, se não tiver uma lei específica. E o administrador público, se ele está analisando um caso ali, uma demanda tua que tu levou para a administração pública, tá? Tu está com um problema, tu levou um caso lá para o administrador, resolvendo na tua cidade, não tem uma lei específica para julgar aquilo ali, como é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, parceiro, não tem lei, eu não posso fazer nada, cara, te vira, o problema é teu. Não, ele pode também adotar os princípios gerais do direito, ele dar solução ao caso teu ali com base em um princípio, ele pode. Tá? Ele vai poder então adotar os princípios. E nós vamos ver que a própria Constituição mesmo, lá tem o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, está lá no artigo 37 da Constituição, são os princípios da administração pública. Né? Tem vários princípios, princípio da primazia do interesse público. Nós vamos ver aqui uma aula só de princípios da administração pública. Então, os princípios são fontes do direito também, porque através de alguns princípios você vê o direito administrativo.
Outro detalhezinho, o costume. O costume pode ser fonte do direito administrativo, ou seja, o costume demonstra direito administrativo. Você vê através do costume o direito administrativo? Vê. A própria Lindbe, artigo 4º, diz, né? A falta de lei, né? O juiz vai aplicar os costumes, os princípios gerais do direito, a analogia para julgar. E o costume entra aqui, pode julgar com base no... O administrador público adotar uma conduta com base num costume? Pode. Desde que não contraria a lei, né? Um costume contra a lei. Não, tem que ser um costume que não venha contrariar a lei, porque não tem lei, não tem a situação. Ah, mas como assim um costume? Vai adotar um costume na administração? Tem vários costumes na administração. Tem um costume que todo mundo aplica, tá? Que não está escrito em lugar nenhum que tem que aplicar. Que é aquele negócio dos 3 orçamentos. Aonde é que tem uma regra, uma lei dizendo que quando for o caso em que para comprar algum produto ali de baixo valor, que não precisa fazer licitação, que não precisa fazer nenhuma modalidade de concorrência pública, tá? Por que tu faz 3 orçamentos? De onde que tirar essa história de 3 orçamentos? O próprio, se eu não me engano, o próprio Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas, aceitam os 3 orçamentos. Ah, precisa comprar uma coisa lá, já sai um servidor lá pedindo, liga para 3 fornecedores, me manda 3 orçamentos aqui que eu preciso comprar o mais baixo, o preço mais baixo. Isso é um costume administrativo, não tem uma lei. Só que isso aí tu vê aí uma prática, tu vê direito administrativo de um costume. Então, alguns dizem que o costume, ele é fonte do direito administrativo, tá? E aí dei um exemplo para vocês, né, dos 3 orçamentos. Depois você dá uma pesquisada nos 3 orçamentos aí. Galera, por hoje era isso. Aquele abraço. Fui, até a próxima.